Abra comigo em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Ao achar, dá um glória a Deus aí. Pode ler para mim do 14 ao 21? Por favor, Efésios 3, 14 e 21. Sim. Amém. Aplauda Ele, glorifica Jesus, a sua palavra. Toma teu lugar de honra, Jesus. Enche essa casa da tua glória, a tua presença. E nós clamamos mais uma vez que venha o teu reino, que venha o teu mover. Mova, Pai, as águas, agita as águas paradas. Pai, que haja um mover, que céus e terras sejam um. E que teu poder, a tua graça, a tua unção venha sobre nossas vidas. E que mais uma vez possamos glorificar o teu nome, que é digno de ser louvado, exaltado. E toda a honra, glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glorifique a Ele. A Ti, Jesus, a nossa adoração. Aleluia. Eu não sei você, mas eu sou da igreja pentecostal, amém? Então, eu sou do fogo, eu gosto do fogo, amém? Então, se você começar a tentar baixar o fogo aí, eu vou aumentar o fogo aqui. Queridos, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma reflexão para nossas vidas aqui e falando para a igreja de Efésio, algo poderosíssimo, algo que nós não podemos perder em nenhum momento de nossas caminhadas. E aqui, eu já abro para vocês que independente do tempo que você tem de caminhada, se é um dia, se são 1000 dias, se você já está como Matusalém, 969 anos já de existência no Evangelho, não importa. O que importa é que você precisa ter essa mesma essência aqui. E dentro dessa essência eu queria abordar alguns pontos para vocês. Eu quero falar 444 pontos de como acontece a caminhada cristã. Então vamos para o primeiro. Repita comigo: experiência. O apóstolo Paulo foi um homem movido por experiência. Ele teve experiências com Deus. Independente de onde ele estudou, que ele estudou num das maiores escolas de Galileu, ele consegue extrair algo poderosíssimo da escola ali. Ele consegue ser um judeu na letra. Ele consegue ser um doutor na letra, mas só que, independente do conhecimento teológico do apóstolo Paulo, ele não tinha uma experiência com Jesus. Então eu quero dizer algo para você. Não importa o quanto você tenha de caminhada com Jesus, se você não tiver experiências com Ele, nada importa. Você vai ser simplesmente um vaso movido pelo vento, e os ventos de doutrinas, e aí te leva para cá, te leva para lá. Hoje está bem aqui, amanhã está bem lá, daqui a pouco está de volta aqui, daqui a pouco vai para o outro lado. Enfim, é movido por qualquer vento. Agora, quando você tem uma experiência com o Senhor, e Ele te revela qual é o teu propósito, as escamas caem e você começa a viver o chamado de Deus para a tua vida. Nós precisamos ter experiências com o Senhor, experiências onde nossa vida é transformada pelo poder da glória do Senhor. Apóstolo Paulo teve que ter isso, porque era um religioso, era um fariseu,
um cara instruído na lei, perseguidor da igreja cristã, mas ele achava que estava fazendo isso em prol de Deus. E quantos perseguem a igreja do Senhor achando que estão fazendo um bem para a humanidade, mas na verdade não. Essas pessoas só precisam ter uma experiência com Jesus. Então todos os perseguidores da igreja de Jesus, eu profetizo que eles terão um encontro com o Mestre. Todos aqueles que estão te perseguindo, eu profetizo que eles terão um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo fala no versículo 14, Efésios 3,14: por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai. Versículo 15: de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. O que ele fala aqui? Ele faz uma oração tipo: ei, que o Senhor, o Rei da Glória, conceda a vocês poder, ou seja, graça. Quando você vê graça na palavra de Deus, muitas vezes você associa o perdão, o favor imerecido, mas graça é poder de Deus. E a graça do Senhor, Ele está pedindo aqui: ei, vocês tenham essa graça, esse poder sobre a vida de vocês, mediante o seu Espírito. E Ele fala no íntimo de cada um, ou seja, experiências individuais. Por mais que eu conte experiências para vocês, por mais que eu fale de Jesus, por mais que eu fale de coisas que eu vivo com Jesus, você vai ser movido, tocado, impactado por aquilo que Ele gerar de experiência na tua vida. Então você precisa pedir ao Senhor: Pai, eu preciso de experiências novas. Sabe por quê? Muitos começam a caminhar, tal, e daqui a pouco tu vê, aí tá um foguete, porque foguete não tem ré, mas e tá ali um foguete, mas daqui a pouco esse foguete perde pressão e começa a virar para baixo. Daqui a pouco às vezes pega um gásinho e volta, daqui a pouco vem, volta, fica nessa oscilação louca, e não é perseverante, não é de glória em glória. E o que acontece com isso? Acontece com todos na caminhada cristã. E eu fiz essa pergunta pro Dan Duque. Já tem os seus 70 e poucos anos de evangelho, 70 e poucos anos de vida, 40 e poucos anos de evangelho. Um homem que incendiou as nações. Vivemos um avivamento muito forte no Brasil através da vida dele, através do ministério do apóstolo Dan Duque, que os ministérios nasceram, alguns ministérios de adoração nasceram. David Keelan, que você conhece, Antônio Cirilo, Nívia Soares, e entre outros aí que nós podemos falar. Clamor para Nações, se você lembra dessa época, foi através do apóstolo Dan Duque. E nos momentos que nós tivemos com ele, eu fiz uma pergunta para ele, falei: Dan, como que você faz para manter o mesmo fogo que você tinha quando você conheceu Jesus lá atrás? E ele riu para mim. Ele falou: não sei, eu só tomo todo dia um café com ele e a Bíblia, e leio a Bíblia com ele. Eu sento na minha varanda, boto meu cafezinho, minha Bíblia, e estou ali com ele. Eu falei: essa é a simplicidade. Experiências no simples. Às vezes a gente acha que Deus vai vir na nuvem, vai vir no terremoto, como Elias. Ele também desejou isso. Um profeta Elias achou que Deus estava vindo no terremoto, não estava vindo na tempestade, não estava, pensou que ele estava aqui, enfim, não estava, no barulho, tudo mais, não estava. E quando o profeta Elias se silenciou, ele ouviu a brisa suave e ele teve uma experiência com Deus. Então muitas vezes a gente espera fogo e glória, muitas vezes a gente espera cair no poder para ter uma experiência com Deus, mas
Qual é a tua simplicidade com o Pai? Qual é a tua intimidade com o Pai? E nesse local, você vai gerar experiências com Ele. Já viu aqueles momentos que você precisa tomar uma decisão no dia? Você sai de casa já para tomar uma decisão, para fazer algo, mas antes disso, você recorre ao Pai. Você ora a Ele, você tem um momento com Ele, você está ali junto com Ele, e Ele te revela através da palavra, da oração, do jeito que Ele quiser. A gente não consegue colocar Deus dentro de uma caixinha. Posso ouvir um amém? E aí, naquele momento ali, Ele gera uma experiência com você, que você tem uma resposta de Deus. Alguém já teve isso aí? O que aconteceu com isso? Você falou, uau! E você foi incendiado de novo. E por isso que Ele fala, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Então, eu e você precisamos pedir experiências diárias com Ele. Muitas às vezes só são acordados quando tem uma experiência de quase morte. Ou morre e ressuscita, né? Foi lá para o céu e Deus falou assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Para onde você ia? Eu te resgatei, agora ó, volta, faz o dever de casa, depois eu te levo. Ou pessoas como fala um ditado popular cristão, vem na dor, vem no amor. Aí precisa passar por momentos de dor para ter experiência com o Senhor. Você não precisa disso, você está ouvindo uma palavra que você precisa ter experiências diárias com Ele. Em 1970, eu tive uma experiência fantástica com o Senhor. Glória a Deus. Escreve um livro então. Mas o que você está vivendo agora, hoje? Você precisa ter experiências diárias. Repita comigo, experiência vai manter a chama acesa. Então, independente do tempo de caminhar que você tem, quanto mais experiência, mais fogo você tem. Você não vai andar desanimado na obra. Você não vai desanimar com Jesus. Você não vai desanimar com a igreja. Você não vai desanimar com a tua família. Você não vai desanimar com os negócios. Você não vai desanimar com nada, porque é Ele que enche você com fogo do Espírito Santo. E cada um de vocês vai ter uma experiência nova com Ele essa noite, em nome de Jesus. Se você querer dar um glória aí. O mesmo apóstolo Paulo fala sobre experiências, ele é especialista nisso. Um cara que teve tanta experiência com o Senhor, mas em Romanos 5:3, olha o que ele fala. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sacode o irmão do lado e fala assim, dá um glória aí. Nos gloriamos nas tribulações. Como é que pode uma pessoa dar glória na tribulação? Glória a Deus. Glória a Deus. Só quem tem experiência com o Senhor dá glória a Deus em tribulação. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Uau. Uau. Então, se estava faltando uma perseverança para você, esse foguete não descer, ele subir, então Deus vai começar a botar tribulação para que você não pare. Processo. Quando Jesus começou a ver que os discípulos estavam muito tranquilos, jogou um vento, e aí balançou, eles quase morreram, clamaram ao Senhor. Agora você me clama, né? Na tribulação a gente clama a Jesus, mas você não precisa disso, você precisa ter experiência para que você não entre na tribulação, para que o Senhor chame a tua atenção. A tribulação, ela vai gerar uma perseverança, ou seja, quando você entra na tribulação, quando você passa por momentos horríveis na tua vida, parece que você se chega mais próximo de Deus, e Deus fala assim, não vou te tirar daqui não, cara. Que cada vez que eu te jogo nesse lugar, você fica mais crente, eu te tiro desse lugar, você esfria, não, volta para cá. Quem está entendendo? Então entenda que quando você passar por tribulação, é para que a tua perseverança aumente.
para que você seja cada vez mais casca grossa de Jesus. Não pode ser uma tribulação que te tira do Evangelho, não pode ser uma tribulação que te afaste dos caminhos do Senhor e te faz você abandonar Jesus, aquele que você teve uma experiência. Às vezes a tribulação está gerando uma experiência para você. Como assim, pastor? A perseverança A perseverança produz o quê? A perseverança, ela produz experiência. Uau! Ou seja, você entra na moenda do Pai, você é moído, tipo caldo de cana. Você entra uma vez, o cara vai, dobra de novo, depois dobra mais uma vez, depois dorme, parece que ele dobra e ele ainda torce. Tipo assim, vai sair caldo ainda. E sai caldo. Por quê? Vai produzir essa perseverança uma experiência. Uau! Eu sou apaixonado por Jesus. Ai, papai, como eu te amo. E ele fala o seguinte: e essa experiência produz uma esperança. A experiência, ela vai te dar novas patentes com o Senhor, porque você vai ter uma esperança. Independente do momento que você passe, você vai olhar para o céu e vai glorificar o nome de Jesus, porque você sabe que passando tudo isso aqui, o nome dele vai ser exaltado através da tua vida. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Você pode dizer isso junto comigo? A esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E experiências foi nos dado. E essa esperança, cara, vai fazer com que você ande mais forte com Jesus. Essa esperança vai gerar essa expectativa de tipo assim, eu tenho uma experiência com Jesus. Eu já vi uma história parecida, ou já passei por algo parecido, ou se você nunca passou por aquilo, você fala assim, não importa o que eu esteja passando agora, o que importa é que lá na frente eu vou glorificar o nome do meu Senhor através do meu testemunho. Segundo, repita comigo, raiz. Efésios 3, 17, 18 diz: e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aleluia. A experiência, ela vai produzir tudo isso aqui, ó. Isso aqui que a gente está lendo, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, nós só podemos tomar posse disso quando você tem uma experiência com Deus, que você conhece quem é Ele, e você conhece a largura, você conhece o comprimento, a altura e a profundidade. Mas por que ele fala isso? Porque lá atrás, para Deus se manifestar ao homem, aí o homem criou um templo, e esse templo tinha largura certa, tinha comprimento certo, tinha altura certa, tinha profundidade certa. E aí quando a pessoa entrava, fala assim, eu estou no Santo dos Santos, eu estou no Santíssimo Lugar, eu estou no átrio. O cara conhecia, ele tinha experiência. Mas e agora que o véu foi rasgado? Você não precisa mais, vamos dizer, ir lá em Israel para ter uma experiência com Deus. Você pode ter experiência em qualquer lugar do mundo. Ele quer que você tenha a experiência que você vai ter com o Senhor, vai ser para descobrir, entender essa largura de Deus, esse comprimento de coisas, de doiduras com o Senhor, essa altura da presença dEle, essa profundidade de coisas que você ainda nem sabe, tesouros escondidos, coisas novas. Mas volta no versículo 17, ele fala, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O que significa isso, pastor?
raiz. Qual é a sua raiz? Muitos chegam para mim e vão perguntar: você é evangélico? Você é isso? Você é aquilo? Eu falei assim: eu sou enraizado em Jesus. E se tiver alguma coisa relacionada a Jesus, estou dentro. Mas Jesus, a minha parada é Jesus. A minha bandeira, Jeová Nissi, é Jesus. Quem está aqui? E se você estiver enraizado em Jesus, querido, acabou. Você se torna um, como João falou. Sermos um como Ele é um. Essa é a oração sacerdotal em João 17. Depois você lê em casa. Você vê que o Jesus ora para que aconteça isso. Nós viemos a estar alicerçados, enraizados, termos raiz com o Senhor. Sabe por quê? Muitas árvores ficam de pé? A grande maioria das árvores, porque ela tem raiz. Se pegar essa árvore aqui fictícia, artificial, se você, aqui dentro ela está protegida, mas se você botar ali na esquina, ali na porta da igreja ali, quando vem esses ventos normais, ou um pouquinho mais forte, o que vai acontecer com essa árvore? Ela vai cair. Por quê? Porque ela não tem raízes. Não adianta nada a sua árvore crescer, querido, se primeiro não crescer para baixo. Por isso, quando Jesus, quando ele teve fome, a Bíblia fala que ele teve fome. Jesus tem fome, tá? Por isso que, quando ele fala em Apocalipse, aquele que tem fome e sede, venha. Tem alguém com fome de Jesus aí? Dependendo da tua fome e da tua sede, mais acesso você vai ter com Ele. E aí Jesus tem fome, ele olha para a árvore e fala assim: vou comer do fruto dessa árvore. E quando ele chega lá, a Bíblia fala que não tinha nada. Ele manda secar aquela árvore, porque ele fala assim: cara, para que vai ficar aí essa árvore? Não está produzindo nada, não tem raiz comigo. E assim é muitos cristãos. Às vezes aparentemente flomboso, bonito e tal. Às vezes até no Instagram, que Instagram a gente posta só coisa bonita, né? Vamos criar um Instagram derrota? Ninguém bota, né, as derrotas. Só bota as vitórias. As selfies dos melhores lugares, os melhores pratos, as melhores pessoas. Tirando o Marquinhos. Todo mundo bota. Mas a gente quer expor algo bom. Nada contra isso, mas aquilo dali não é e não será o teu referencial para você ver se tem fruto ou não tem. A árvore, Jesus falou, é conhecida pelos seus frutos. E a pergunta é: você quer dar fruto? Para dar fruto você tem que estar alicerçado. Em Salmo ele fala que serão como árvores plantadas junto aos ribeiros, e a todo tempo vai produzir fruto. Se você quer produzir frutos, esteja enraizado em Jesus. E aí sim, querido, enraizado, sabe, com a raiz fincada nele. Aí pode ver o vento que for, que você não vai cair. Pode vir o vento que for, você vai se manter de pé. Você pode até envergar, mas não quebra. Já viu o bambuzal? Na ventania, parece que às vezes eu olhava, tinha um bambuzal perto da nossa casa, eu olhava e falava assim: meu Deus, agora vai quebrar. E ele envergava, vinha até quase o chão, quase o muro, voltava. Falei: não é possível. Isso aí a noite toda, o dia todo, ventando, tempestade, enfim, não quebrava. Eu falei assim, cara. E eu fui estudar uma época o bambu e vi que o negócio é para baixo. É o que ele cresce para baixo, que mantém ele de pé para o alto. E outras árvores também, tem muitas árvores assim. E o que isso significa para mim e para você? Se nós, e o apóstolo Paulo, por que falou enraizado? Não somos plantas. Por que ele fala isso, enraizado? Porque ele está dizendo o seguinte: ei, qual é a sua raiz? A sua raiz tem que ser o Evangelho de Jesus Cristo. O que passar disso, seja anátema. Posso ouvir um amém?
o que passar disso seja considerado como maldito, porque nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. E a pergunta é: o quanto você tem buscado a palavra dele para você estar enraizado? A profundidade, a largura, o comprimento, a altura que você vai ter em Deus depende do teu nível de busca, de fome por Ele, de quanto você quer enraizar com Ele. Será que alguém vai subir de nível aqui essa noite? Repita comigo: experiência, raiz. Terceiro, repita bem forte: intimidade. Efésios 3,19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Uau! Conhecer o amor de Cristo. Sabe uma coisa que me chama mais atenção no Evangelho? Que tudo o que Deus e Jesus mais anseia é que nós viemos a conhecê-lo. Que é um Deus mais maravilhoso do que esse, que tem desejo que nós viemos a conhecê-lo. Mas sabia que só pode ser conhecido quando é convidado? Se você quer conhecer alguém, você convida na sua casa, sim ou não? Ou você convida para um restaurante ou alguma coisa, você quer conhecer aquela pessoa, sim ou não? Às vezes as pessoas falam assim: pô, pastor, eu queria te conhecer mais. Nunca me convidou? Um hack? Meu Deus. Então entenda, para você conhecer mais uma pessoa, você tem que ter proximidade dessa pessoa. Se você quer conhecer mais Jesus, você tem que ter proximidade dele. Jesus não está longe não está acessível só para os apóstolos, só para os profetas, só para os mestres, evangelistas e os pastores, não. O véu foi rasgado, aleluia. Você tem acesso direto a ele. E a pergunta é: o que você está fazendo para se achegar a ele? Qual o convite que você faz para ele? Apocalipse fala que: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Uau! Isso fala de uma intimidade. Só entra na tua casa quem é íntimo. E Jesus quer ser íntimo conosco. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Será que a igreja vai acordar? Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, tipo assim: ei, eu tenho fome de te conhecer, eu quero ter um relacionamento contigo. Mas os filhos negam. Deus, sabe como que é, né? A casa hoje está bagunçada. Mesmo a tua casa bagunçada, teu relacionamento está bom, tuas finanças não estão legais, a tua vida está daí para pior. Você tem que chamar ele, porque ele pode consertar todas as coisas. Onde a luz, todas as trevas batem em retirada. Você crê nisso? E a Bíblia fala: quando você é hospitaleiro, você acampa anjos sem saber. Às vezes você acha que é só para a célula. Eu abro a casa para a célula, os anjos acampam ali. É bíblico? Sim, vai acampar. Jesus mesmo falou: aquela casa que te receber, você sauda com a paz e deixa a sua paz naquele lugar. Então, quando alguém abre casa, a paz do Senhor enche aquele ambiente. É atmosfera, conversões, coisas loucas que nós vemos em nome de Jesus. Vimos na tua casa, lembra, Leilane? Leilane vinha para a igreja chorando, clamando pelo marido dela, o marido dela doidão, loucão, na rapinico-tico, na recebidiquinha, na rapite, tudo mais. Falei: filha, fica firme. Ela: vou abrir minha casa para o Senhor, levantar um altar para Deus. Abriu, levantou um altar, hoje é um homem do Senhor, diácono de Deus. Dá uma glória a Deus por isso. Uma família restaurada. É assim que Jesus faz. Anjos do Senhor. Agora, quando você convida Jesus, meu Deus, vem os querubins, serafins, anjos,
enche aquela atmosfera. E por isso que o teu secreto é o local que é você e Ele. E os anjos, e quem Ele quiser chamar para ali, para aquele momento, aquela ceia. Mas é algo extraordinário, é algo sobrenatural. E a Bíblia fala que quando você fecha a porta do teu quarto, você entra no secreto. E o Pai que vem secreto te recompensa publicamente. Muitos estão buscando recompensas públicas e é o contrário, é babilônico isso. É como fosse construir uma torre de Babel, querer chegar mais próximo de Deus, querer mostrar para os homens a tua grandeza. Agora, quando você vai ao contrário, você vai acessando o Senhor, Ele vai construindo o teu alicerce. É Ele que vai te levando a lugares mais altos. É Ele que vai te levando a lugares onde você nunca viu antes. Eu posso ouvir um amém? É Ele. Porque Ele recompensa publicamente aquilo que você faz no secreto. E o quarto e o último. Vai ficar mais só 2 horas só, então, por causa desse ar. Repita comigo: vida com Deus. Repita bem forte comigo: experiência, raiz, intimidade e vida com Deus. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Quem pode dar um amém? No versículo 20, olha que interessante. Uma vida com Deus é isso aqui. Você teve sua experiência, você criou raiz, você tem uma intimidade com Ele, e essa intimidade gera chaves poderosas que nem Ele fez com Pedro e liberou sobre a igreja. Falou: aquilo que você ligar na terra, Pedro, será ligado no céu. Aquilo que a igreja agora ligar na terra, será ligado no céu. Mas aquilo que você também desligar na terra, também será desligado no céu. E ele pega essa palavra poderosa aqui, ele fala assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em mim. Fala para o irmão do lado: não sei você, mas opera em mim. Porque é individual. Mas só que ele fala aqui no plural, em nós, porque ele tem a certeza que todo aquele que acessar isso vai receber coisas extraordinárias do Senhor. Acabei de falar de Ana. Olha o que ela acessou. Ela queria algo com Deus, ela acessa algo poderoso com Deus, mas Deus fez em Ana e vai fazer na tua vida infinitamente mais do que tudo que você pediu, tudo que você já pensou, conforme o poder que opera em nós. Esse é o poder de Jesus. Essa é a graça. É o poder sem merecermos. Ele libera o poder. Ele libera. Ele faz coisas extraordinárias. Ele faz os céus e a terra se moverem ao teu favor para dizer: ei filho, eu tenho infinitamente mais para fazer para você, porque você é tão preso a isso. Nós nos prendemos a pequenas coisas. Nós nos prendemos às vezes a coisas tão mínimas, e Deus olha e fala assim: cara, se você soubesse que isso aí é só o começo, você largaria e abriria a mão de tudo para você viver algo que eu tenho para você. E esse é o convite que Jesus faz, por isso que Ele está à porta e bate. Eu quero ter intimidade, eu quero revelar essas coisas para você, eu quero falar para você o que eu tenho para você. Que tem uma diferença muito grande daquilo que é teu e aquilo que Deus te deu. Vou repetir: tem uma diferença muito grande para aquilo que é teu, que você fala: isso aqui é meu, it's mine. Oh, sorry. É meu. E você fala assim:
Isso foi Deus que me deu. É diferente pra caramba. Mas Jesus está te chamando para esse novo tempo. Ele quer fazer infinitamente mais sobre a tua vida. Muito mais do que você possa imaginar ou pensar. Ele fala assim, muito mais do que tudo que pediu ou pensamos. Ou seja, para um momento aí e começa a refletir tudo que você já pediu para Deus. Teus pedidos de oração, o que você ora, o que você clama ao Senhor, o que você pede a Ele, o que você pensa. Começa a pensar nisso tudo. E se eu disser para você que Deus tem infinitamente mais para você? Quem crê? Você precisa crer nisso. Abraão creu que Deus tinha muito mais para ele, infinitamente mais para ele. Todos os homens, os heróis da fé, você vai lá em Hebreus 11, você vai ver que eles entraram no rol dos heróis da fé porque eles creram nisso. E crer é você ter a certeza, não é aquilo que você está vendo, é aquilo que você ainda não vê. A fé é isso, é você ver o invisível. Isso é fé. Quando você vê, já estou vendo que vai dar guerra. Beleza, você já viu já que está se movimentando para isso. Beleza, estou esperando, está até ali e tal. Beleza, vai dar bom, tá bom. Mas e quando você nem vê, não tem nenhuma expectativa, fala assim, cara, que loucura que está acontecendo. Mas você tem fé, cara, vai romper, Deus vai fazer, vai acontecer. O milagre já chegou na minha casa. Isso é viver coisas extraordinárias com o Senhor. Em Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos, você pode dizer isso bem forte comigo? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, como acessar os pensamentos de Deus? Como acessar os caminhos do Senhor? Daria um outro culto. A gente poderia ficar mais uma hora aqui. Mas para resumir, você precisa ter uma experiência com Ele. Você precisa ter uma raiz com Ele. Você precisa gerar intimidade com Ele. Você precisa ter uma vida com Ele. E aí sim você começa a descobrir. Porque a gente começa a pensar coisas, a gente começa a fazer planos. Não tem nada contra isso. Eu faço planos, eu tenho projetos, eu tenho coisas que eu faço com o Senhor. Bota ali, curto, médio, longo prazo, eu faço tudo isso. Mas quando eu vou caminhando com o Senhor, Ele vai movimentando o tabuleiro. Ele fala assim, tá vendo isso aqui? Ficou muito bem planejado, mas Ele amassa o papel e joga fora. Ficou bonito pro lixo, né? Decorado. Falei, ficou lindo no lixo, acho que ficou melhor aí do que aqui na mesa, pai. Porque Ele vai te direcionando para o caminho dEle. Ele vai te direcionando para os pensamentos dEle. É Ele que vai, quando você caminha, tem uma vida com Deus, você começa a ter experiências com Ele novas. Você fala assim, cara, Deus, como é que eu pude tanto tempo orar por isso, pensar isso? Quem está entendendo? Aí no versículo 9, olha o que ele fala. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Aleluia! Recebe essa palavra no teu espírito.